Bom, eu fiz aqui uma explanação teórica, né? Porque esse experimento aqui de linhas equipotenciais, ele tem muitas coisas conceituais, né? Que envolve esses conceitos, né? Que eu vou estar abordando aqui hoje aqui para vocês, tá? Então, de certa forma, né? O conteúdo que eu estou apresentando aqui vai ajudar, né? Na realização ali das medidas e você fazerem, né, as observações e as suas anotações com mais propriedade. Claro que, né, vocês já devem ter visto aqui o assunto, mas aqui eu fiz aqui mais ou menos focado para os conceitos que, né, vão ser necessários, né, para discutir lá o relatório, né? Bom, o campo elétrico é é uma grandeza vetorial definido como força, né, por unidade de carga que atua numa carga de prova Q0 na posição onde ela está colocada, tá? Então, né, essa é a definição aqui de campo elétrico, né? A carga de prova é uma carga de teste unitária e positiva, tá? Essa carga de prova ela é usada para medir o campo elétrico na posição onde a carga de prova tiver o que colocada, né? Então é basicamente isso aqui, né? Então eu uso a carga de prova para poder evidenciar, né, a presença e medir, né, o campo elétrico naquele ponto, tá? Então o campo elétrico ele pode ser medido, né, através da carga de prova Q0, sendo determinado pela força que atua na carga. Não, não, desculpa. Vamos voltar lá. O campo elétrico ele pode ser medido através da carga de prova Q0, sendo determinado, né, pela força que atuará na carga de prova Q0, né? Então, digamos que Q é a carga geradora do campo elétrico, a carga de prova ela é uma carga de teste, né, para medir ou evidenciar o campo elétrico naquele ponto, né, onde a carga de prova está colocada. Bom, de acordo com essa definição, a carga de prova é uma carga pequena, né, ou seja, né, muito menor do que a carga geradora do campo elétrico, tá? Bom, é que o seguinte, toda carga ela vai gerar um campo elétrico no seu entorno, de tal modo que o próprio campo elétrico, né, pela carga de teste, vai o que perturbar a medida. Então é como se, né, eu escolho ali uma carga tão pequena, de tal modo que essa perturbação seja o que desprezível. Como por exemplo, né, você está comparando a carga geradora ao seu peso e comparar a carga de prova ao peso da formiga. Então coloque tudo na balança e pese tudo junto, tá? Então se você se pesar junto com a formiga, né, qual a perturbação na medida, né? Você somando o peso da formiga, colocando tudo na balança ali ao mesmo tempo, você mais a formiga, né? Então, qual a diferença que você vai ler ali na balança? Então é nesse sentido, né, que a gente pega aqui a carga de prova, né? Tão pequeno, tá? Bom, no sistema internacional, como eu estou dizendo, né, que o campo elétrico é justamente o que? Força, né, por unidade de carga, ou seja, então no sistema internacional isso aqui vai ser o que? Newton dividido por Coulomb, tá? Ou também pode ser também volt por metro também. Volt por metro e Newton por Coulomb são completamente equivalentes, tá? Se você fizer as transformações de unidades, você vai ver que as duas unidades, no final das contas, são iguais. E está também no sistema internacional, né? Então, toda carga ou distribuição de carga gera no espaço em torno um campo elétrico, né?
de modo que Q0 deve ser o que? Suficientemente pequena. A carga de prova foi aquela história, né? A carga de prova tem que ter o peso da formiguinha, né? Comparado a seu peso, né? Ou seja, rigorosamente o peso da carga de prova tende o que? A zero, né? Ela é tão pequena, né, que tende a zero quando comparado com a carga geradora. Então, rigorosamente, você vai tomar o limite de F dividido por Q0 quando Q0 tende a zero, né? Ou seja, então o peso da formiga tende a zero. Bom, considerando aqui, ó, né, uma carga aqui pontiforme, né, Q, geradora do campo elétrico, a uma distância R da carga de prova Q0, então você tem isso aqui, né? O campo elétrico, né, quando você usa a carga de prova, como ela é unitária e positiva, então ela é definida pela medida da força gerada aqui na carga de prova, né, já que é. Bom, essa força aqui é um vetor que aponta na mesma direção da linha que as unem, tá? Como está aqui, né? A força F vai ser 1 sobre 4πε0. O que é isso aqui? É aquela constante elétrica, né? 8,99 vezes 10 a nona, né? Isso aqui é módulo, tá? Eu não coloquei ali enfaticamente módulo, mas eu estou representando módulo, né? Módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado, vetor unitário, né, que aponta na direção, né, do vetor. Bom, pessoal, na questão física aqui, ou matemática, né, assim, prefira, o vetor unitário ele tem um papel importante que é especificar a orientação do vetor, tá? Então, toda informação referente à orientação do vetor, ele é carregado aqui no vetor unitário, né? De tal modo que você expressa um vetor o seguinte, que é módulo vezes vetor unitário, tá? Então, toda essa expressão aqui, ó, é 1 sobre 4πε0, módulo de Q vezes módulo de Q0 dividido por R quadrado, tudo isso aqui é o módulo da carga, tá? E aqui é o vetor unitário. Bom, então, se o Q0 está aqui multiplicando, eu passo para o lado esquerdo aqui dividindo, tá? De tal modo que essa força dividida pela carga de prova é, por definição, o que? Campo elétrico, tá? Então, o que a gente está observando aqui? Esse campo elétrico gerado aqui na carga de prova, ele aponta se afastando da carga, ou seja, um campo elétrico divergente, tá? E, né, se você tiver aqui uma carga negativa, ó, a mesma distância e tudo, né? Então, o cálculo aqui, ó, a parte do módulo fica igual. E aqui eu mudei apenas o que? A orientação, ou seja, o sentido do vetor agora aponta na mesma direção da linha que os unem, só que agora aponta para a carga, tá? Ou seja, no sentido inverso. E para você inverter o sentido do vetor, eu coloquei um sinal menos aqui, né? Então mudei. Ou seja, né, o campo elétrico, um sinal negativo aqui do campo, está indicando aqui um campo aqui que aponta R, tá? Ou aponta aqui para a carga, tá? Bom, eu não falei aqui a respeito aqui, né, dos sistemas de coordenadas, né? Por exemplo, né, as grandezas elétricas, assim como o campo elétrico, né, é de fundamental importância você escolher o sistema de coordenadas que vai trabalhar, como por exemplo um sistema de coordenadas em 3 dimensões chamado aqui sistema de coordenadas esféricas, tá? Onde uma das direções é chamada aqui direção radial, que é a direção, né, o centro, né, nessa direção aqui radial, o centro passa, né, pelo centro aqui da distribuição de carga, e na direção radial aponta realmente na direção do raio, tá? Por isso que eu estou falando aqui, ó. Então, no sistema de coordenadas esféricos, né, você colocar o mais significa aqui apontar radialmente para fora, e o menos indica aqui apontar radialmente para dentro, ou seja, apontar para o centro, tá?
Em uma configuração de campo elétrico no espaço, o campo elétrico existe, mesmo que a carga de prova não esteja lá. A gente usou ali como mecanismo para evidenciar a existência do campo elétrico, mas ele está lá. Então, qualquer ponto que eu percorrer aqui no espaço, o campo elétrico ele existe, tá? E ele sempre em todas as direções e apontando sempre o que, né? Por exemplo, vai ser um campo elétrico divergente, ou seja, apontando, se afastando da carga. Se a carga geradora é uma carga positiva, ou vai ser um campo convergente, ou seja, o campo elétrico aponta para a carga se a carga é uma carga, se a carga geradora é uma carga negativa, tá? Então, né, agora não lembro, viu o que eu falei? Convergente é se afastando. Não, divergente é se afastando e convergente é convergindo, né, para carga, tá? Desculpa aqui se eu troquei em algum momento, tá? Bom, então falando aqui das linhas de força, né? As linhas de forças representam aqui a visualização do campo elétrico no espaço tridimensional, tá? Então, para isso, a gente vai descrever várias características, né, para melhor visualizar o campo elétrico no espaço. Então, uma das características interessantes é o seguinte, né? As linhas de forças, elas se originam na carga positiva e terminam na carga negativa, tá? Então, conforme eu acabei de falar, o que é que a gente viu, né? Ele é divergente, ou seja, se afastando da carga se a carga é positiva e convergente se a carga é negativa. Então vamos pensar aqui numa distribuição, inicialmente uma distribuição discreta, né, de carga, várias cargas pontuais, né, em vários pontos. Então você vai ver as linhas de campo de tal forma que ela vai estar sempre saindo das cargas positivas e entrando nas cargas negativas, tá? Então, por isso que a gente usa esse termo, né, originando, né, saindo da carga positiva e entrando, né, terminando na carga negativa, tá? As linhas de forças, elas são contínuas, né, exceto, né, o que ocorre no interior das cargas, né? Mas na região externa forma ali linhas contínuas, tá? As cargas positivas a gente chama de fontes, pois a gente vê as linhas saindo dessas cargas, e as cargas negativas eu chamo de sorvedouros, porque a gente observa a carga negativa absorvendo as linhas de campo, tá? A densidade de linhas de força expressa a medida da intensidade do campo elétrico. Então, por exemplo, quando as linhas elas estão mais próximas uma das outras, indicam que uma maior intensidade de campo elétrico, né? Então, se você tem ali a densidade de linha, né? Número de linhas por unidade de volume, né? Quanto maior, mais intenso é o campo, né? E quando ela se afasta mais, ou seja, né, se você tem um pequeno número de linhas por unidade de volume, isso representa que o campo é menos intenso, né, naquele ponto. Bom, o sentido aqui das linhas de força em todos os pontos determina o sentido do campo elétrico. Ou seja, eu não coloquei com essas palavras, mas eu estou dizendo o seguinte, né, que, por exemplo, o campo elétrico ele é sempre tangente à linha de força, né? Vamos tentar fazer aqui um desenho, colocar aqui uma orientação. Opa. Tá, então tá apontando aqui, né? E aí você tem o seguinte, ó, o campo elétrico ele vai ser aqui, ó, sempre tangente, tá? A linha de força, tá? Só que assim, a linha de força ela é determinada pela resultante em cada ponto. Então, por exemplo, se você tem uma carga, né, positiva, uma carga negativa, naquele ponto vai ser a soma vetorial. Essa linha tangente aqui é determinada pela soma vetorial devido aos campos elétricos produzidos pela carga positiva e negativa. Se você tem uma distribuição maior,
né? Em cada ponto aqui da linha de força, que é representado pelo, né, tangente aqui, né? A linha esse vetor aqui tangente à linha de força naquele ponto é determinado pela soma vetorial devido a todos os campos de toda a distribuição, tá? Bom, então tem essa questão aqui, né? Por essa razão, as linhas de força elas nunca se cruzam, né? Porque ela é sempre o que? A orientação do campo é sempre o que? Tangente à linha, né? Se ela se cruzasse, o campo elétrico teria mais, né, de um sentido. Ou seja, o que é que está dizendo aqui, né? E aí fica incompatível, né? Então vamos tentar provar aqui por absurdo, né? Se eu estou dizendo que o campo elétrico ele é, digamos, vou botar aqui uma orientação, né? E botar outra aqui assim. Se eu estou dizendo que o campo elétrico ele é sempre tangente à linha de força, né? Então vamos tentar aqui mostrar por absurdo, né, que isso não faz sentido, né? Por exemplo, né? Então nesse ponto que há um cruzamento, então o campo elétrico poderia ter ou essa orientação ou ter essa orientação aqui, tá? Pô, como o campo elétrico é tangente, então se houvesse cruzamento, você não tem uma orientação única aqui, né? Então isso mostra aqui que, né, não pode acontecer, tá? Bom, tem mais coisa aqui. O número de linha de força é proporcional à intensidade da carga, né? Assim, em termos absoluto, né? Por exemplo, a carga pode ser positiva ou negativa. Então, quanto maior essa carga em valor absoluto, você vai ter um maior número de linhas saindo ou entrando, né? A depender do sinal da carga, né? Então, o valor, né, absoluto da carga determina o número de linhas de campo, né, associado a ela, né? Bom, então tá aqui, né, várias distribuições, né? Então, começando aqui no item A, uma carga aqui pontual positiva. Então você vê, ó, o campo elétrico aqui radial, né, apontando aqui para fora. Carga pontual negativa, né? O campo aqui radial apontando aqui para dentro, né? Apontando aqui para a própria carga. Você tem aqui, ó, dipolo elétrico, certo? Então, no caso aqui do dipolo elétrico, né? Observe que em cada ponto aqui a orientação aqui, ó, a linha, o campo elétrico ele é tangente. E esse ponto aqui, né, é representado pela soma vetorial, tá? Devido aos campos da carga positiva e negativa. Bom, então tá aqui, né? Esqueci aqui, ó, de falar do C, né? Para seguir a ordem, né? O fio cilíndrico uniformemente carregado, né? O que é que você tem aqui, né? Eu coloquei apenas em alguns pontos, né? Mas nele todo você vai ter o campo aqui, ó, apontando aqui, ó. Se você tem, né, uma linha aqui, um eixo, né, você vai ter aqui, né, uma linha aqui, ó, uma simetria chamada aqui axial, né? Ou seja, né, é simétrico em relação ao eixo central aqui desse fio. Bom, então você tem aqui, ó, né, se é positivo, ele sai perpendicularmente de cada ponto aqui da superfície, tá? Bom, então eu falei do dipolo, falei do fio cilíndrico. E se você tiver duas cargas iguais aqui, positivas, o que é que acontece aqui? Então você vai ter essa distribuição aqui, né, de carga, né? Então o que eu poderia dizer, ó, da intensidade do campo no ponto A, no ponto B e no ponto C, né? Então no A é mais intenso, né, que tem maior densidade de linha, no B um pouco menos intenso, diminui um pouco a densidade, e aqui é nulo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, e na letra F tem aqui um plano infinito carregado. Isso aqui é uma idealização, né? Porque não existe, né, um plano infinito. Mas essa idealização é a ideia de um campo elétrico uniforme em todo o espaço. Uniforme porque a orientação do campo elétrico é a mesma em todos os pontos. Você vê que são linhas retas
paralelas entre si e igualmente espaçadas, né? Isso que representa ali um campo elétrico uniforme, tá? Outra questão também é o seguinte: quanto mais eu me afasto aqui do plano, como é uniforme, então a intensidade do campo elétrico é sempre a mesma, tá? Um plano infinito carregado, né? Vocês viram lá utilizando a lei de Gauss. Tem gente aqui nessa turma que ainda não viu porque tá pegando a minha teórica de 2h50, né? Ou não. Ah, não, era na turma de 1 hora. Tem alguém que tá matriculado comigo 2h50? Aqui? Utilizando aqui a lei de Gauss, mostra-se que o campo aqui vai ser o que? Sigma sobre 2ε0. Né? Sigma é a densidade superficial de carga, né? na placa. 2ε0, o ε0 é uma constante física. Tá? Então vamos lá. Ó. Bom, então tá aqui, né? Vou tentar fazer. Ó, pessoal, não garanto acertar fazer essa linha não, porque é um mouse, não é aquela caneta não. Pô, pense no que é difícil desenhar aqui com mouse. Olha, eu já errei. Deixa eu usar o mousepad aqui do computador. Opa. Ó, pronto, tá melhor aqui. Ó. Você tem uma linha aqui. Eu vou passar uma outra linha aqui, ó. Apontando aqui para a carga. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vamos botar aqui. Você tem, ó, o campo elétrico aqui, ó, devido à carga positiva, que é ao longo dessa linha, só que aponta aqui afastando. E nesse ponto aqui você tem essa linha azul aqui, ó, que é devido que à carga negativa, que ele aponta aqui para a carga elétrica, tá vendo aqui? Bom, então você tem aqui, ó, o campo devido à carga positiva e aqui o vetor campo elétrico devido à carga negativa, tá? Em todo ponto do espaço, o campo elétrico, ou seja, ele é tangente à linha de força e ele é a resultante da soma vetorial devido à distribuição, né? Então fazendo aqui, ó, então eu tenho essa soma aqui, ó, vetorial, tá vendo aqui? Bom, aqui você tem, né, pequenos filamentos de fibra suspensos em óleo. E aí você liga aqui uma fonte de tensão para produzir aquele dipolo, né? Uma aqui positivamente carregada, o outro negativamente carregado, tá? Então você vai produzir aqui uma configuração que essas fibras se alinharão segundo, né, as linhas de campo formadas aí, né? Então é uma forma aqui, né, de você pelo menos visualizar, né, no plano, lembrando que isso aqui é no espaço, tá? Bom, agora falando aqui do campo elétrico devido a duas cargas aqui iguais. Nesse caso aqui é o que? Cargas aqui positivas, tá? Bom, olhando aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, no ponto médio, né, que separa essas cargas, ó, na mesma linha aqui que separa as cargas. Bom, como as cargas são iguais, o que é que vai acontecer aqui, né? Nesse ponto que tá aqui, ó, tá vendo? O vetor vermelho aqui é o campo elétrico devido à carga da direita. E o vetor azul aqui é o campo elétrico devido à carga o quê? Da esquerda. Né? Como as distâncias são iguais e as cargas também são iguais, essas intensidades são iguais. Porém, em sentidos opostos, somando vetorialmente dá o quê? Igual a zero, tá? Então, mostrando aí, né? Uma outra questão que eu posso tentar fazer é o seguinte, né? Vamos lá, bota aqui. Vamos ver se eu consigo aqui riscar também. Cadê a ponta aqui? Vou tentar fazer uma linha reta, né?
Eita. Pronto, vai ficar meio rateado aqui. Deixa eu puxar aqui. Bom, então tá aí uma linha reta. Bom, e aí o seguinte, né? Aqui você já viu que é zero. Ó, vamos ver o que acontece nessa linha, na linha média aqui que separa, né, as cargas, né? Na linha que passa aqui pelo ponto médio de separação das cargas. Vamos botar a caneta aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar num ponto, ó, vou aqui subir em linha reta nesse ponto aqui. Qual é o campo elétrico, né, produzido aqui devido à carga aqui da esquerda, assim, né? Bom, tá aqui, né? E aqui vou desenhar o campo elétrico devido à carga aqui da direita, né? Não ficou perfeito não, mas aí você vai o que? Paralela a outra carga e paralela a essa carga. Bom, o vetor campo elétrico aqui, ó, nesse ponto vai apontar assim, né? Nessa direção aqui. Bom, para baixo aqui vai ser a mesma coisa, né? Vou apontar aqui para baixo. Bom, aí eu pergunto a vocês, o que aconteceria se eu colocasse duas cargas negativas aqui? Será que ia mudar a configuração dessas linhas? Né? Se for a mesma intensidade, só mudar o sinal, duas cargas negativas. Então as linhas ficariam igualzinhas como estão, só que ia mudar só o sentido do que das setas, né? Então se você inverter o sinal. Bom, aqui tem, né, a representação devido aqui, ó, duas cargas de mesmo sinal com aquelas fibras em suspensão no óleo. Então isso aqui mostra mais ou menos como é que fica ali a configuração do campo elétrico, né, sobre as fibras, tá? Bom, então vamos seguindo aqui, ó. Nesse caso aqui você tem, né, um campo elétrico gerado aqui por duas placas paralelas com sinais opostos, tá? Então, por exemplo, eu podia dizer que aqui é o sinal positivo, tá vendo aqui? E aqui negativo, tá? Suponha que seja isso aqui. Então, pelo que a gente viu, as linhas de campo saem do positivo e entram no negativo, tá? Então vai ter essa orientação, né? Sai aqui de baixo e aponta para cima, tá? Né? Se a placa aqui for positiva e a placa de cima for o que? Negativa. Então, o que a gente observa é que eles aqui, ó, são essas fibras aqui estão igualmente espaçadas e o que, né? Tudo aqui como uma linha retinha, né? Indicando aqui que entre as placas planas paralelas, esse campo ele é o que? Uniforme, tá? E aí aqui nessa região e nessa região aqui apresenta o que? Efeitos de borda, tá? Então ele é praticamente uniforme, né? Conforme você vai se aproximando aqui, né, das bordas, passa a ter o que? Efeito de borda, uma não uniformidade aqui do campo elétrico, tá? Bom, então vamos aqui, né? Essa configuração aqui, eu não sei, tem gente que está fazendo a teoria, né? Qual é o assunto que você já viram um potencial elétrico, tá? Isso aqui representa a configuração de um capacitor plano também, tá? Um capacitor plano é aquele capacitor que tem um campo elétrico uniforme, né, na região entre as placas. A diferença disso aqui que você está vendo para um capacitor plano é porque o capacitor plano, a separação entre as placas é mínima, é muito, mas muito próximo mesmo. Ou seja, a tal ponto que esse D, ou seja, a distância que separa as placas, chega a ser algumas ordens de grandeza menor do que as próprias dimensões da placa, tá? E quanto menor essa separação, melhor vai ficar o que? A aproximação desse campo elétrico aqui uniforme
Claro que, mesmo no capacitor, vai ter os efeitos de borda também. Bom, eu tentar não me estender muito, ser um pouco mais direto aqui nas explicações para dar tempo, né? Que eu trouxe informação para caramba hoje. Ó, então pense aqui numa placa plana paralela positivamente carregada e um anel aqui metálico, o condutor, descarregado, tá? Mas todo condutor ele se caracteriza por ter uma grande quantidade de cargas livres, tá? Então, se o condutor é metálico, né, essas cargas livres são o que? Elétrons, né? Então tem um monte de elétrons livres, né, que pode passear por todo o que? Metal, tá? Então, essa placa aqui positivamente carregado vai atrair o que? Um excesso de elétron, né? Aqui, ó, na superfície aqui do condutor, ou seja, então você vai ficar com uma, como se fosse aqui nessa região aqui uma carga positiva, consequentemente na parte aqui, na borda interna, você vai ficar com a carga, eu falei positiva, falei errado, não sei, agora nem lembro. Ó, você vai ficar com excesso de elétrons aqui na região, por exemplo, se isso aqui é positivo, ele vai atrair, né, uma quantidade muito grande de elétrons, ele vai ficar negativo aqui na borda o que? Exterior. Consequentemente, na borda interior, vai ficar com a mesma carga, só que de sinal contrário, ou seja, positivo, tá? Quando a gente pensa ali no metal, o que é um metal? São íons metálicos ligados entre si e seu átomo, né, de valência ele não está ali no metal, ele está passeando. Porque o átomo neutro ele tem quantidades o que? Iguais de prótons, que é carga positiva, e elétrons, né, que é carga negativa. Certo? No metal, se o elétron livre ele não está ali, ele está passeando pelo metal, então ele vai ficar com, né, um saldo positivo, né? Ou seja, então é como se os metais fossem o que? Carga positiva. Íons positivos ligados entre si. Então, quando formam um excesso aqui, ó, de elétrons aqui, os íons positivos que ficam, né, formam uma região com carga o que? Positiva. Como essas cargas são, né, iguais e sinais contrários, eles se anulam. De tal modo, né, que no interior do condutor você vai ter aqui um campo elétrico interno aqui nulo. Então a figura mostra bem isso aqui. Agora, isso vai acontecer sempre no condutor, seja ele oco ou maciço, né? Então essa característica, né, devido à liberdade de movimentação de carga, faz com que o excesso de carga fique inteiramente na superfície, fazendo com que, né, anule o campo elétrico ali internamente, tá? Então só para a gente fechar aqui a parte, né? O equilíbrio ou condutores em equilíbrio eletrostático, né? Os condutores contêm elétrons, né, que não estão ligados a nenhum átomo, né? Ou seja, ele está passeando por todo o material, né? Se for metal, né? Ou seja, esses elétrons que estão soltos aí, que pode se movimentar por todo o material, a gente chama aqui elétrons livres, ou nuvem, né, de elétrons também, como queira chamar. O condutor ele está em equilíbrio eletrostático quando não há movimentação líquida de cargas no interior do condutor, tá? Ó, talvez algumas pessoas até devam perguntar que diabo é esse negócio líquido, né, que eles falam. Ó, líquido representa o que? A soma algébrica, tá? Então alguns autores usam isso. Então, por exemplo, se você tem, né, num determinado corpo uma certa quantidade, ó, eu tenho por exemplo, menos 15 microcoulomb de carga negativa e eu tenho mais 5 microcoulomb de carga positiva. A carga líquida vai ser o que? Menos 10, porque é a soma algébrica, né? Menos 15 mais 5 dá o que? Menos 10. Então, a movimentação significa o seguinte: movimentação líquida nula,
ou seja, não tem movimentação líquida, sim, porque como eles estão livres para se mover, eles estão movendo em todas as direções. Então, o que passa num determinado sentido, passa outro no sentido inverso. Né? O que passa para cima, passa outro para baixo, e assim para a direita, ou passa outro para a esquerda, de tal forma que na soma algébrica de toda a movimentação, essa movimentação torna-se nula. Ou seja, significa o seguinte: não há condução de corrente elétrica no material. Em outras palavras, é isso aí que está falando. Né? E as características dos condutores em equilíbrio eletrostático são, uma das coisas vale ressaltar, tá? Então, a gente o que? Colocou aqui uma placa aqui carregada, atraiu o que? Um excesso de elétrons para essa superfície aqui, né? Porque ele estava positivamente carregado, tá? Então, você ofereceu o estímulo, essas cargas livres responderam ao estímulo. Ele responde, e um tempo depois ele entra em equilíbrio eletrostático, tá? Só que nos metais, para atingir o equilíbrio eletrostático é em um piscar de olho, ou seja, é fração de segundo, é tudo muito rápido, tá? Então você ofereceu o estímulo elétrico, ele respondeu numa fração de segundos, tá? Ele respondeu aquele estímulo né? E logo depois, em fração de segundo, entrou em equilíbrio eletrostático. Vamos lá, as características dos condutores, né? Em equilíbrio eletrostático são, né? O campo elétrico é nulo em qualquer ponto no interior do condutor. Então, né, falei isso aí. Seja ele maciço ou oco, né? Tanto faz. Então, não precisa necessariamente ser um condutor oco, né? Qualquer excesso de carga num condutor, né, isolado, ele vai estar inteiramente na superfície. Claro, isolado é o seguinte, porque se você aterrar, terra é o que? Condutor de eletricidade, tá? A terra. Aí você liga um fio do condutor à terra, então qualquer carga que chega nele, o excesso escoa para a terra, né? Por isso que você usa essa aplicação, né? Por exemplo, nos equipamentos elétricos, a fim de evitar o que? Choque, né? A fim de que ele fique carregado e a pessoa que tocar nele receba aquela o que? Descarga. Então, o aterramento é feito para isso, né? Para que ele não fique o que? Carregado, para que escoe tudo. E você, consequentemente, não tomar aquele choque. Bom, então, ele isolado é isolado, né? Não está aterrado. Bom, o campo elétrico na face externa é perpendicular à superfície do condutor e tem módulo igual ao que? Sigma sobre ε0. Onde esse sigma aqui, representa a densidade superficial de carga, tá? ε0 é a permissividade, né, do meio, ou seja, ou do material, tá? No caso, o zero, desculpa, é a permissividade aqui do vácuo, tá? No assunto aí, capacitores, é que vocês vão aprender um pouco mais sobre essa constante física, onde cada material tem uma permissividade, indica ali, interpretando fisicamente, a capacidade, ou seja, a resposta que ele tem quando é colocado no campo elétrico. Isso, material isolante, né? O quanto ele é capaz de se polarizar, né? Ou seja, então tem os materiais que se polarizam mais, outros menos, né? Lembrando que polarização, esse conceito é o que? Separação de cargas. Bom, então, você tem um condutor carregado, ele é perpendicular à superfície e tem esse módulo aqui, densidade de carga dividida por essa constante física, ε0, tá? No condutor, conforme regular, o excesso de carga tende a se acumular nas pontas, tá? Ou seja, onde as pontas são onde o raio de curvatura é o que? Menor, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama lá poder das pontas. Então,
posso falar aqui de uma aplicação importante, que é o seguinte, por exemplo, se você coloca ali no alto de um prédio um para-raio, então esse para-raio ele tem diversas pontas ali, né? Devido, né, a esse poder das pontas, ele atrairá, né, mais facilmente para que o raio, né, atinja ele. E, né, esse para-raio ele é projetado de tal forma, né, que ele vai ter o que? Um fio, né, e uma grande haste condutora enfiada na Terra, né, já que a Terra, né, é condutora de eletricidade, né, e tende ao que? A neutralizar. Então, quando, né, o raio é atraído, ele vai ter uma grande descarga elétrica, né, através ali da fiação do para-raio, escoando toda essa descarga elétrica para a Terra, de novo, né? Bom, então, essa questão aqui importante, né? Porque se não tiver para-raio, né, o raio incidindo aqui, né, sobre um prédio, por exemplo, então pode gerar grandes prejuízos materiais ou até mesmo vítimas, né? Entendeu? Então a gente coloca os para-raios nesse sentido, né? Para atrair mais facilmente o raio para lá e escoar, né, aquela grande descarga ali, né, dos raios para a Terra. Bom, deixa eu limpar aqui. Então eu falei tudo aqui a respeito, né, dos campos elétricos. Vamos falar aqui a respeito aqui dos potenciais, tá? Então você tem aqui a definição aqui, ó, de diferença de potencial, né? Então eu vou chamar aqui como sendo que a capacidade que um corpo eletrizado tem, né, para realizar trabalho, tá? Quando eu falo aqui essa palavra aqui, ó, capacidade, tá? Aqui eu estou falando aqui no mesmo sentido literal aqui da palavra, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Você tem lá uma pessoa ali, você sabe que é inteligente, mas não tá nem aí para nada, né? Aí você diz assim, pô, fulaninho ali é inteligente, né? Mas não quer nada com a hora do Brasil. Ou seja, né, se ele estudasse, ele ia longe. Ou seja, então você está dizendo que ele tem o quê? Capacidade, tá? Então é basicamente isso aí, né? Ou, né, se eu quiser, eu posso citar um exemplo como anos atrás tinha lá na região sudeste, né, estava tendo uma grande seca, né, falta de chuva, e aqueles vários dias sem chover fez com que os reservatórios, né, de água ali diminuísse muito o nível, né? Aí dava lá no jornal, né, reservatório tal, né, está com 5% da sua capacidade, ou seja, então se ele, né, tem lá tantos metros cúbicos, né, ele estava com apenas o que? Com 5% da capacidade. Ou, por exemplo, também, né, se você tem lá, né, uma usina hidrelétrica com, né, potencial energético de 20 megawatts, só que ele está ali operando com 5 megawatts, então ele está operando com 25% da capacidade. Bom, então estou pegando aqui alguns exemplos, então vamos lá, né? Para medir essa capacidade, utiliza-se essa grandeza, né, chamada aqui potencial elétrico, e eu vou colocar uma carga de prova na região em que atua o campo elétrico, tá? Então é isso que eu devo fazer. Então eu vou medir a variação, né, da energia potencial dividido por unidade de carga, tá? Então a variação do potencial elétrico é variação da energia potencial elétrica dividido por unidade de carga. Ou seja, matematicamente eu estou dizendo isso aqui, né? Ó, a diferença de potencial, ΔV, ou também escrito, né, VB menos VA, vai ser o que? A variação da energia potencial dividido por unidade de carga, tá?
Ou seja, vai ser o que? O negativo do trabalho dividido por unidade de carga. Tá? Essa energia potencial elétrica aqui, lembrando que o potencial, ele né, lembre lá da física 1. Quando você define, você está definindo ali teorema da energia trabalho, né? Ou seja, o trabalho é igual ao que? A variação da energia cinética, certo? Então, seja qual for o sistema, né? Então, você estudou lá na física 1, né? Num campo gravitacional. Chega na física 2, você utilizou um pouco a parte, né, termodinâmica, né? Máquinas térmicas lá. Então, vocês viram também. Ou até no oscilador harmônico também, né? Você viu energia lá. Ou seja, então a energia mecânica é o que? A soma da cinética mais o que? Potencial. Né? Ou seja, o potencial a gente chama ali de capacidade. Por exemplo, no campo gravitacional, a energia potencial é o que? Massa, gravidade vezes altura, né? Então, se eu pego aqui, ó, seguro um objeto a uma altura, por exemplo, de 1 metro. Então, vou pegar aqui um objeto de, vamos supor aqui, 50 gramas. 50 gramas é 0,05 quilos. E seguro ele a uma distância de 1 metro do solo. Quando eu estou segurando ele ali, ele está, né? Se eu soltar, ele tem uma capacidade ali de realizar trabalho que vai ser o que? Massa, gravidade vezes altura. Então, se eu solto ele, ele vai o que? Realizar o que? Trabalho, tá? O potencial, ele é, né, positivo, né, a uma determinada... Não, assim, energia é sempre positivo. O que você tem negativo é variação. A variação que pode ser negativa ou positiva, tá? Então, se eu soltar o corpo de uma altura de 1 metro, então, observe o seguinte. O que é que vai acontecer com o potencial? O potencial é tão maior quanto maior for o quê? A altura, né? Então, se eu aumento a altura, né, do chão, eu estou aumentando o que? O potencial gravitacional, né, ou energia potencial gravitacional dele. Então, se eu soltar o objeto, a variação vai ser negativa, né, porque o potencial vai estar o que? Diminuindo. Mas o trabalho é o que? Positivo, tá? Né? Lembre que o trabalho da força-peso é positivo quando o objeto cai. Quando é que o trabalho é positivo? Quando, né, força e o que? Deslocamento tem o mesmo sentido. E quando o trabalho é negativo? Quando força e deslocamento tem sentidos o que? Né, contrários. Então, pesa para baixo e o objeto cai, né, força e deslocamento, mesmo sentido, então o trabalho é o que? Positivo. Então, perceba, todo o sistema físico, seja, né, energia potencial armazenada na mola, seja, né, num sistema gravitacional, seja no sistema elétrico, o potencial, ele sempre vai ser definido de tal forma que seja a sua variação seja igual ao negativo do trabalho, tá? Então, a energia potencial é sempre desse modo. Então, no campo gravitacional é fácil de eu mostrar, né, que uma variação do potencial é igual ao negativo do trabalho, né, trabalho gravitacional. Em qualquer outro sistema que eu definir potencial, ele sempre vai ser assim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho no numerador aqui a variação da energia o que? Potencial, tá vendo aqui? No numerador. Então, isso aqui é igual ao que? O negativo do trabalho, tá? Como é potencial elétrico, né, eu divido pela carga de prova, tá? Então, tá aqui. No sistema internacional, potencial
veja só, no numerador eu tenho energia, no denominador eu tenho o que? Carga, né? Então, no sistema internacional, energia medida em joule, carga é medida o que? Em, né, coulomb, né? Então é joule por coulomb também, tá? Bom, observe o seguinte. Vocês aprenderam lá na Física 1 que o trabalho ele é definido, né, por essa integral, né? Por exemplo, no espaço tridimensional, se eu quiser utilizar aqui uma linguagem matemática mais formal, eu vou definir o trabalho como sendo aqui uma integral de linha, né? De tal forma que, ó, se eu substituir aqui na equação em cima, no lugar do trabalho, ó, trabalho de A a B, eu substituo aqui pela integral, tá vendo aqui? Então ficou VB menos VA, ó, vai ser o que? Integral de linha de, né, F escalar dr aqui, tá? Bom, dividido aqui pela carga de prova. Mas observe o seguinte, eu não defini hoje que força dividido por carga de prova é igual ao campo elétrico? Bom, então, né, a diferença de potencial é menos a integral de linha do campo elétrico, tá? Bom, se o campo é conservativo, significa o seguinte, que o potencial entre dois pontos não depende do caminho, depende apenas o que? Das posições iniciais e finais. Por exemplo, se eu tenho um ponto A e eu tenho aqui um ponto B, né? Ou seja, o trabalho para eu ir de A para B vai ser menos o trabalho de B para A. Ou seja, mas o trabalho de A para B não depende nem da posição final nem inicial. Se eu ir de cá para cá, no menor caminho, ou se eu quiser ir dar uma volta gigante, e aqui, né, só depende dos pontos iniciais e finais. Então, né, independente disso, né, o trabalho continua sendo o mesmo, tá? Então, se você realizar aqui um trabalho, né, deixa eu limpar aqui. Se você tiver um trabalho aqui, ó, para sair de A, ir até B, e depois de B voltar para A, esse aqui vai ser mais W, esse aqui vai ser menos W quando eu somar. Se você sai de um ponto A, passa por um ponto B e depois retorna para o ponto A, num campo conservativo, né, você saiu de um ponto, retornou para o mesmo ponto, esse trabalho é zero, né? No formalismo aqui dessa integral, ele está me dizendo o seguinte, né? Essa bolinha aqui significa o que? Um caminho fechado, né? Eu saí de um ponto e retornei para o mesmo ponto, então indica aqui um trabalho igual que a zero, tá? Vamos aqui para superfícies equipotenciais, que é o seguinte, né? As superfícies equipotenciais são superfícies de potencial escalar constante, ou seja, o potencial é o mesmo em todos os pontos dessa superfície, né? De maneira análoga às linhas de força, então vou construir aqui um mecanismo similar ao que fizemos ali no campo elétrico para ter a visualização da função potencial no espaço, tá? O gradiente de potencial denota o sentido que o potencial escalar decresce o que? Mais rapidamente, tá? E é sempre perpendicular à superfície. Bom, é o seguinte, ó, para explicar isso aqui, eu posso falar aqui de derivada aqui direcional, tá? Então vamos lá, vou fazer um desenho aqui. Vamos imaginar aqui um paraboloide aqui no espaço, né? E aí num determinado ponto, cadê, né? Aqui. Né? X, Y, Z, ou seja, a derivada, porque gradiente é uma derivada direcional, tá? Mas é um caso particular das derivadas direcionais. Derivada, ela estuda o quê? A variação das funções. Então, se eu tenho uma equação de um sólido aqui no espaço, por exemplo, nesse ponto aqui que eu marquei, ele
qualquer direção que eu tomar, se eu tomar essa direção, ele tem uma variação. Se eu tomar essa direção, tem outra variação. Se eu tomar essa direção, eu tenho aqui uma variação. Então, na hora que eu quero derivar, né, justamente na equação de um sólido, eu posso derivar tomando numa determinada direção. E a depender da direção escolhida, eu tenho, né, uma derivada ali direcional, tá? Então, por isso, essa derivada direcional, definir aqui como vetor, né? Bom, só que o gradiente é uma derivada direcional, mas não é qualquer derivada direcional. É aquela derivada direcional que aponta, né, justamente para onde a variação é máxima, tá? Então é uma derivada direcional que aponta para onde a direção é máxima. Então ele indica o vetor que aponta para onde essa variação é máxima, tá? Bom, nós vimos o seguinte, né? A diferença de potencial como a integral de linha do campo elétrico. Se você pegar aqui o gradiente de potencial, ou seja, nabla V, assim, ele é o que? Menos E, tá? Isso aqui é um nabla, tá? Não sei, um triângulo aqui de cabeça para baixo, ou seja, então, né, o gradiente, né, isso aqui é menos E, ou seja, esse gradiente aqui é uma derivada direcional que aponta para onde a direção é máxima. Como o sinal é negativo, então ele aponta para onde o campo decresce o que? Mais rapidamente. Né? Então, pronto, você tem aqui esse parabolóide, por exemplo, pode imaginar aqui uma função potencial, tá? E aí, nesse ponto aqui, a direção para onde o campo decresce mais rapidamente, ou seja, representa o que? Não, desculpa, falei errado. A direção para onde o potencial decresce mais rapidamente, isso aqui aponta na direção do campo, né? Que é sempre aqui perpendicular à superfície, tá? Bom, é porque o potencial é em 3 dimensões. Aqui eu desenhei uma superfície, tem uma diferença aqui, né? Tá? Então, é isso. Vamos lá, apagar tudo, vamos seguir. Vamos apressar aqui para poder dar tempo de falar tudo, né? Então, o trabalho é sempre nulo, né, se eu movimentar uma carga sobre uma mesma equipotencial, tá? Eu falei daquela questão do campo conservativo. Então, se você não sai da mesma superfície, né, equipotencial, não tem variação de potencial, ou seja, não tem o que? Trabalho, né? Lembrando que se potencial é trabalho dividido por carga, né? Peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, que eu já tenho muitas horas falando. Bom, vamos lá. Ó, se, né, o potencial é trabalho por unidade de carga, ou seja, o trabalho vai ser o que? Diferença de potencial vezes a carga, ou seja, carga vezes diferença de potencial, tá? Então veja só, aqui ó, vamos botar a ponta do mouse aqui. Bom, aqui ó, o caminho 1, ele está caminhando apenas pela superfície aqui de potencial V1, tá? Então não há qualquer variação de energia aqui potencial, não há trabalho, tá? Já no caminho 2, ele sai da superfície aqui, ó, de potencial V3 e vai para a superfície aqui de potencial V4 e volta para a superfície de potencial V3. Num campo conservativo, o trabalho ou a variação de potencial aqui não depende do caminho. Então o que é que vai acontecer aqui nesse caso, né? A diferença de potencial também vai ser o que? Zero, né? Porque só depende do potencial do ponto final menos potencial do ponto inicial, a variação de potencial vai ser zero. Já no caso do caminho 3, ele inicia aqui, ó, do ponto
né, de potencial V1 e finaliza aqui no ponto de potencial aqui, V2, tá? E no caminho 4, ele sai do ponto de potencial V1, atinge o ponto de potencial V3, mas termina no potencial V2. Então, o ΔV do caminho 3 e o ΔV do caminho 4 são o que? Iguais, tá? Que vai ser o que? A diferença de potencial vai ser o que? V2 menos V1, tá? E no caminho aqui 1 e 2, a diferença de potencial vai ser o que? 0. Bom, aqui tá algumas distribuições, né, de carga. Então a gente falou que, né, a linha de campo é perpendicular, né, aos potenciais, ou às superfícies aqui potenciais. Aqui eu tenho a distribuição de carga, né, eu tenho aqui, ó, uma distribuição de carga positiva, né, as linhas de campo são apontando aqui, ó, radialmente aqui para fora, tá? Então você tem o seguinte, ó, no sistema aqui tridimensional, as superfícies equipotenciais, elas, né, a uma carga aqui pontual, serão o que? Esferas concêntricas, né, com essa carga, tá? Quanto mais próximo, claro, mais intenso o campo, e também maior vai ser o valor do potencial sobre essa superfície, tá? Bom, no caso aqui, a visualização que a gente está tendo é no plano, né? E as equipotenciais no plano são o que? Linhas equipotenciais. Por isso que o nome do experimento está com esse nome, que a gente vai fazer no plano. Mas no espaço tridimensional, isso aqui são o que? Esferas aqui concêntricas, tá? Aqui eu tenho uma distribuição de carga, ó, uma carga aqui em fórmula de pílula, né? Lembrando que ela sai perpendicularmente de cada ponto aqui da superfície, né? E as equipotenciais ela vai passar aqui, né, pelas linhas de campo perpendicularmente, né, em cada ponto, tá? Bom, as equipotenciais estão centradas, né, na carga aqui, beleza? E as linhas de campo são sempre o que? Perpendiculares às equipotenciais, conforme mostrado aqui nas duas figuras, tá? Bom, então eu tenho aqui, ó, né, um dipolo elétrico, tá? Então carga positiva, carga negativa, né? Então veja aqui as linhas de campo que são representadas aqui pelas linhas amarelas, saindo do positivo e entrando no negativo, e, né, as linhas azuis, as equipotenciais, né? A linha que passa, né, pelo ponto médio aqui da separação das cargas, então a equipotencial aqui é uma linha assim, né? E depois a gente vê aqui, ó, outras equipotenciais. Observe que as equipotenciais aqui, ó, estão muito mais próximos aqui, ou seja, você tem uma variação de potencial muito mais intenso aqui, né? E uma variação, né, bem menor atrás aqui das cargas, tá? Bom, então tem aí a configuração, né, de um dipolo elétrico. Bom, aqui tem a representação aqui de uma cuba, né? Ó, aqui tá assim, roteiro de Física 3. Eu achei, essas aulas eu preparei há muito tempo, então não são novas. E isso que eu acho, essa referência que eu peguei aqui foi até pela internet, algum roteiro, são mais antigas ainda, tá? Eu nem lembro de quando é. Tanto é que o experimento hoje de equipotencial montado diferente do que está aqui, mas alguma parte aqui tem alguma essência, né? Ou seja, você utiliza aqui uma solução iônica, tá? E aí essa cuba ela é transparente, e aí você coloca um papel milimetrado aqui embaixo, tá? Justamente para ser um sistema aqui de referência, para você localizar. Isso é um papel milimetrado grande, eu acho que o tamanho é A3. E você fica também com um papel milimetrado na mão. Para o quê? Para o ponto que você achou aqui, você marca no papel fora, né? Que esse aqui fica embaixo da cuba, esse aqui você não mexe, tá? Ó, então observe o seguinte, né? A referência que está aqui ligado no multímetro, ou seja, aqui está para a função volt, né? Que é o com aqui, ó.
A referência normalmente representa o zero. No experimento de hoje não é ligado assim, tá? Esse aqui que é ligado assim. Então, a referência está ligada aqui, ó, no polo negativo da fonte de tensão, tá? E aqui, essa pontinha aqui é uma ponta móvel que você pega aqui com a mão e percorre toda a cuba aqui dentro, tá? Então você vai percorrer todos os espaços aqui dentro. De que forma? Só que é o seguinte, se você pegar essa ponta e tocar aqui onde está essa carga, ou seja, então você vai estar tocando na mesma referência, então o potencial é zero. Se você pegar essa ponta aqui e tocar nessa carga, ele vai marcar a mesma tensão que você ajustou na fonte. Por exemplo, para facilitar, vamos dizer que você ajustou 10 volts aqui na fonte. Então, né, você vai pegar, vai achar o que? 10 volts. Né, se você tocar essa ponta, ó, aqui, que em relação, a diferença de potencial em relação à referência é o que? 10 volts, tá vendo aqui? Bom, se você achar aquela linha, né, que é exatamente ao meio do dipolo, você vai achar aqui 5 volts. E aí, conforme você vai aproximando aqui, você vai aumentando 6, 7, 8, 9, 10. Conforme você vai aproximando aqui, você vai diminuindo até zero, né? Então, o objetivo é você marcar, por exemplo, eu quero achar todos os pontos que o potencial é 2. Então, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. E aí, você marcando pelo menos uns 5 pontos aqui, você consegue traçar a mão, ó, a linha que potencial vai ter esse sentido. É mais ou menos assim que é feito no experimento. Mas aqui, com a simulação, vai ser o que? Diferente, tá? Bom, aqui é uma outra configuração, né? Se você tiver carga aqui positivas e negativas, então as linhas de campo elas saem do positivo para o negativo, tá vendo aqui? Né? Sai de cima apontando para baixo. E as equipotenciais, elas serão o que? Paralela às placas, tá? Aqui, ó. Nesse caso aqui, só está desenhado numa disposição diferente. É como se a placa positiva está aqui e a placa negativa está aqui. A linha de campo aponta assim, ó, do positivo para o negativo, tá vendo aqui? E as linhas equipotenciais são o que? Perpendiculares à linha de campo, tá? Então, se você ajustou 10 volts, aqui é o 10. E quando tocar na placa negativa, esse aqui vai ser o que? O 0. A linha média aqui, no ponto médio, vai ser o 5, né? Por exemplo, se for... Não, vamos botar 12, né? Então aqui a linha média é a metade de 12, que é 6. Então aqui vai ser o que? 4, 2, e aqui é a placa negativa, né? Então, por exemplo, a placa negativa, aqui potencial 2, aqui 4, aqui 6... Aqui 8, aqui 10 e aqui a placa positiva que vai dar os 12 volts que você ajustou lá na fonte, tá? Bom, então tá aí, né, como é que fica, né, a distribuição. Bom, aqui você tem, ó, uma carga positiva, né, e um condutor neutro. O condutor, ele tem a característica de liberdade, o que? De você poder o que? Movimentar as cargas, né, através aqui do condutor. Então, por exemplo, quando você aproxima aqui a carga desse condutor, o que é que acontece aqui? Você vai atrair um excesso de carga aqui de sinal contrário, ou seja, vai atrair um excesso de elétron aqui, de tal modo que essa região ela vai ficar o que? Negativa. E do lado oposto vai ficar os íons positivos, né, metálicos aqui do outro lado, tá? Então aqui vai ficar um excesso de carga aqui positiva de mesmo valor, só que sinal o que? Contrário. Aí eu pergunto, tá carregado? Não, continua sendo zero, né? Não entrou nem saiu cargas aqui. Então, mas que diabos efeito elétrico tá tendo aí? Porque tá tendo, né? Observe aqui que a gente tá vendo, né? Ele ficou o que? Polarizado, ou seja, o que é polarizado? Houve o que? Uma separação de cargas, tá? É como se uma região, né, você sente apenas as cargas de um sinal e na região oposta você sente as cargas de sinais o que? Oposta, tá?
Bom, no polarizado, se você somar esse excesso de carga aqui com esse excesso de carga aqui, na verdade a carga líquida é zero, né? A soma algébrica de tudo aqui é zero. Mas gera efeito elétrico? Sim, né? Observe como a gente está vendo aqui, né? Pois, né, devido aqui, ó, a esse excesso de carga aqui, é sentido aqui também, né? Um campo devido a esse excesso, de tal forma que é modificada aqui, né, as linhas de campo, né? Então, por exemplo, devido a esse condutor aqui descarregado na presença de uma carga, tá? Tanto é que modificou aqui a orientação, ele está incidindo aqui, né, perpendicularmente aqui, né, na superfície, né, do condutor. Consequentemente, se houve modificação nas linhas de campo, consequentemente houve também modificação nas equipotenciais das linhas azuis aqui, tá? Bom, então só para encerrar aqui essa parte, né, da discussão, para a gente mostrar as simulações, vamos lá. Potencial em condutores. Então, a respeito dos condutores, vimos que o campo elétrico ele é perpendicular em qualquer ponto, né, sobre a superfície, tá? O campo elétrico é zero também no interior do condutor, seja ele maciço ou oco, tá? Bom, então a gente vai ter o seguinte, ó, com, né, uma figura aqui que eu estou representando, que é um condutor com a cavidade, é um condutor oco, beleza? Então você tem um condutor oco aqui. Então o que é que você tem aqui, né? Eu vou calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Então VB menos VA. Isso é calculado conforme, né, foi mostrado aqui pela integral de linha do campo elétrico, né? Mas como um condutor carregado ele é, digamos, né, o campo elétrico é zero, ou seja, essa integral aqui eu vou substituir logo por zero, ou seja, VA menos VB é igual a zero, passando o VA para o outro lado, né? O VA e o VB são iguais, ou seja, não há variação, o potencial que constante, tá? Então esse é o resultado que implica, né, que o condutor é o que? Uma equipotencial, ou seja, todo condutor, né, devido ali ao potencial constante, então você diz que um condutor maciço ou oco, ele é, né, uma equipotencial. Então, por exemplo, você bota ali numa cuba, não quer dizer que o fato do campo elétrico é zero, não quer dizer que o potencial é zero não, tá? O potencial vai obter algum valor e é constante, tá? Bom, aí, só para finalizar, tem uma discussão interessante que é o seguinte. Então, ó, eu tenho aqui na A as esferas isoladas e aqui interligadas, tá? No isolado, o que é o potencial elétrico de uma esfera carregada? É o que? Constante elétrica vezes a carga dividido pelo raio, né? KQ sobre D, né? Então, esse é o potencial elétrico, tá? Se na esfera 1 aqui você tem uma carga Q1 e um raio R1, e na esfera 2 você tem uma carga diferente, ó, Q2, e também um raio também diferente, R2. Então os potenciais são diferentes, né? Na esfera 1 é V1 e na esfera 2 é o que? V2, tá? Quando eu interligo por um meio de um fio muito fino, o que é que acontece? Um condutor em contato com outro condutor transforma-se num único condutor. Então, dois condutores em contato, ele vira um único condutor, tá? Então, o que é que a gente observa? Eu falei assim, um condutor, ele é o quê? Uma equipotencial. Então, vai ocorrer, na hora que eu interligar por um meio de um fio muito fino, todo o conjunto vai transformar num único condutor, de tal forma que vai haver uma redistribuição de cargas até que o potencial se iguale em todo o conjunto, tá? Então é basicamente isso aqui que acontece, né? Ao ligar as esferas por um fio muito fino, né, vai haver uma redistribuição de carga. Aí o que é importante você lembrar aqui, ó, para você resolver qualquer problema é o seguinte,
que a carga total antes, que era Q1 mais Q2, é igual à carga total depois, né? Q1 linha mais Q2 linha, né? Pelo princípio da conservação de carga, tá? Mas você vai achar um valor de Q1 linha e Q2 linha de tal modo que o potencial seja único em todo o conjunto, tá? Então isso aqui né, uma coisa aqui também interessante. Talvez não use essa redistribuição aqui de carga no experimento, mas era o que faltava aqui, né, para poder fazer uma discussão totalmente abrangente aí, sobretudo, né? Vamos lá pro roteiro agora. Eu fechei o arquivo do roteiro. Oh, meu Deus. Tá, mas tá aqui, né? Professor? Oi. O relatório que o senhor quer que a gente entregue, porque eu abri lá o Drive, aí o senhor tem um modelo lá de relatório. O senhor quer que a gente siga aquele modelo para entregar o relatório? A gente vai discutir mais a respeito disso, né? Aí depois eu passo as informações. Basicamente, eu não sei esse que tem muita imagem, como é que vai ficar, mas conforme for aparecendo as dificuldades, porque assim, esses laboratórios foram mudados recentemente. E a gente está ajustando conforme as necessidades, entendeu? Então, qualquer dificuldade a gente vai ajustando aí. Vocês passam, né? A gente vai mantendo essa linha de contato. Então vamos lá. Tem aqui o roteiro, né? A parte aqui da simulação, né? O experimento consiste em simular em alguns sites online, né, o mapeamento de algumas linhas equipotenciais, bem como determinar valores de potenciais e componentes de campos elétricos de algumas configurações de carga, né? O mapeamento das linhas será, né, no fausted.com, tá? Então tá aqui, o link, né? No qual é possível simular uma série de configurações diferentes de carga, né? Essas simulações permitem a manipulação da distribuição de carga e as consequentes alterações das distribuições de linhas equipotenciais e campos. Eu vou mostrar isso aí para vocês, tá? No caso da determinação dos potenciais e das componentes, né, que as componentes são as projeções do campo, tá? Será utilizado já uma segunda simulação, que é um outro site, que é o PET aqui, colorado.edu, que permite a simulação das distribuições de cargas puntiformes, tá? Além disso, é possível também a realização de medidas de distância entre cargas, onde se deseja aqui determinar valores de grandezas, tá? Então vamos lá. O Fausted, clicando aqui, eu acho que eu já tinha deixado até aberto, né? Olha quanta coisa aqui. Tá aqui ele aqui. Não. Aqui é o PDF, desculpa. Eu cliquei na mesma parada. Vamos lá. Não, então pronto, eu volto lá. Vamos aqui no roteiro. Pronto. Abre aqui rapidinho. Eu vou apertar aqui F11 para dar a tela cheia. E aí no Alt Tab aqui a gente vai mudando a janela, né? Então, para cada uma das configurações de carga deve ser habilitado no seguinte recurso. Então, aqui, show, né, que aqui. Então ele quer, essa função aqui para mostrar aqui o campo elétrico. Ele quer essa segunda função aqui para mostrar linhas de campo e quer essa terceira função aqui para mostrar o potencial, tá? Então, no Fausted é aqui, esse aqui, show, onde tem show, né? Então ele quer que você clique aqui, que é o que já está aí mostrado, né? Mostrar as linhas de campo, que é esse aqui, e mostrar aqui o potencial, que é esse aqui, tá? Então você tem aqui as linhas equipotenciais, né? Azulzinha. Vamos lá. O que é que tem mais aqui, né?
para cada configuração de carga, você deve manipular as posições das distribuições de carga e observar o comportamento das linhas equipotenciais e das distribuições de campo elétrico, tá? Ó, você pode mexer a carga aqui, tá? Então você tem, né, essas coisas aqui, tá? Aí tem, agora, você vai na opção aqui de setup, tá vendo aqui, ó? Setup, que é esse primeiro aqui, ó. Bom, vamos lá. Então ele quer agora, ó, carga mais plano, né? Então setup, eu vou escolher esse aqui, ó, né? Carga mais plano. Vamos lá. Opa, aqui. Carga mais plano. Bom, deixa eu só colocar aqui essa configuração, né, de linha. Então você pode aqui, ó, mexer, tá vendo aqui, ó, e ver as configurações e tal, né? Dá até pra puxar aqui, inverter tudo. Então tá vendo aqui. Só que ele quer para cada um desses, ó, desse e desse também, tá? Você vai tirando imagens, né? Acho que no roteiro fala aqui em tirar print, né? E para ir colocando ali no relatório de cada distribuição. Então, aí para isso tá aqui, né? Aqui essa é uma tarefa de vocês, né? Realize, né, medidas em 3 configurações diferentes com a carga positiva e descreva, né? Ou uma carga positiva e o plano, descreva suas observações. Depois aqui ele pede para trocar por uma carga negativa e faça a mesma coisa, tentando manter as mesmas posições com a carga negativa, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço aqui para trocar a carga negativa? Eu venho nesse aqui, acho que é do meio, esse aqui do meio. Bom, eu venho aqui, ó, adicionar esse aqui, ó, né, draggable, então tá aqui, e aí eu venho, clico com o mouse aqui, ó, já adicionou o negativo. Então, se eu trocar a carga, então eu vou tirar a positiva. Então eu vou aqui nessa função para deletar e clico aqui, pronto, deletei. Bom, então vamos lá, aqui bom, eu vou botar na opção mover, porque quando tá deletar é perigoso, você clica aqui e ele apaga tudo, tá? Bom, aí você coloca ali as configurações e tudo, né? Então, aí tá mostrando aí, bastante interessante, tá? A ponta está, cadê? Carga mais plano, né? A ponta está o que? Carregada, caso sim, né? Qual o sinal dessa carga, né? O outro agora é ponta afiada mais carga, tá? Então aqui na parte setup, né, eu vou procurar, esse aqui, ó, sharp point. Opa, passou direto aqui, né? Ó, aqui, ó. E adicione aqui, ó, uma carga negativa, tá? Então vou aqui adicionar. Bom, então você também, ó, vai pegar aqui várias configurações, né? Realize 3 configurações diferentes, né, com a carga positiva e o plano. Descreva as observações. Depois troque, né, pela carga que é negativa. Então vai fazer com as duas cargas, né? Então tem ali com a carga positiva e com a carga negativa. Então faz as medidas ali, tá? Com uma e com outra. Eu já mostrei como é que troca a carga. Então vocês já viram lá, né? Então aí tem algumas perguntinhas, aí você responde de acordo com as observações que você fez. Tem uma outra aqui. Agora ele falou dipolo, tá escrito aqui dipolo, mas aqui no caso tem dupla carga, né, no inglês. Ou seja, tem alguma coisa aqui diferente. E de acordo com o texto, pelo que eu vi, é o seguinte, ó, você vai colocar essa função aqui, ó, cadê? Opa, me ajude a achar aqui. Aqui, dupla carga. Bom, tá aqui, né? Então foi essa função que eu coloquei e eu vou adicionar aqui, ó, essa carga, vamos adicionar aqui uma negativa, né? Tá? Então vai fazendo aí, ó, tem várias configurações. Então você vê as linhas de campo e as equipotenciais aqui, né, formado, tá? Então realize 5 configurações
com, né, uma dessas cargas com sinal contrário passando entre, né, o espaço das duas cargas iniciais. É o que vocês viram lá, né? Descreva o que observou nas linhas de campo elétrico e nas superfícies equipotenciais nessas configurações, tá? Agora troque a carga por de sinal oposto e também o que? Faça ali 5 configurações, né? E descreva o que observou, né? Então eu posso aqui, ó, trocar a carga, né? Vamos lá. Cadê? Pronto, e aí faz aí. Então, beleza? Então tá aí, é só seguir. Pronto, então o que vai fazer no Fauster tá aqui, né? Falta agora a simulação do PET. Eu não sei qual é o problema. Tem alguma coisa aqui que esse link aqui, você clica, ele não tá abrindo. Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô indo pela própria o que? Internet. Vamos tirar aqui tela cheia. É só colocar aqui, ó, PET, né? Se quiser, PET física. Beleza, tá aqui, né? Bom, procurar aqui, ó, física. Vamos apertar aqui, vamos lá. Aqui, ó. É esse aqui, ó, cargas e campos, tá? Então, é esse aqui que a gente vai carregar. Bom, aí você tem as coisas, né? Mostrar só a direção ou mostrar o campo elétrico, mostrar a tensão, valores e grade, tá? Esses valores aqui, claro, é interessante, né? Que os peça aqui que veja ali valores. Então vamos lá. Ó, escolha duas configurações de carga e desenhe pelo menos 10 linhas equipotenciais ao redor da carga, né? Com os respectivos valores de potencial. Em cada uma das configurações, né, uma das configurações deve ser múltiplas cargas. Então, uma das configurações deve ter 5 cargas pelo menos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui dá para você até avaliar algumas coisas, né? Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui, ó. Aqui é mostrar o campo elétrico. Ou se você quiser mostrar só... Peraí. Campo elétrico. Aqui mostra só as direções ou com intensidade, né? Beleza? Eu tentei colocar aqui em cima da grade. Vamos lá, né? Ó, medir o potencial é o seguinte. Tá vendo que tá escrito aqui o valor do potencial? Quando você clica aqui, ó, ele desenha ali aqui potencial. Peraí. É que eu vou procurar aqui. Eita, aqui. Procurar mais ou menos a linha média. Não foi exatamente zero, mas foi perto de zero, né? Se fosse o zero, ia dar o quê? 0, 0, 0. Então, beleza. Vamos pegar aqui mais próximo aqui da carga. Eu vou pegar em cima aqui da grade, né? Que às vezes facilita a medida. Bom, aqui potencial. Vou pegar nesse ponto aqui. Aí clico. Ó, desenho. E no local onde você clicou é onde ele mostra o valor, né? Que você vai colocando aqui na sequência. Às vezes o valor pode ficar um em cima do outro, tá? Vou colocar esse aqui agora. Aqui, vou tentar acertar aqui, ó. Vamos pegar aqui mais um. Então, tá vendo? Ele desenhando as potenciais. Vamos lá, né? Vamos, tá em que ponto aqui? Cadê? Vamos lá.
para calcular os valores do potencial elétrico a partir dos valores de cargas das distâncias das cargas dos... Então, ele fala aqui, ó, né? Escolha aqui os 5 pontos ao longo de diferentes linhas equipotenciais para calcular os valores dos potenciais elétricos a partir dos valores das cargas e das distâncias dos respectivos pontos. Aqui, ó, é o seguinte, ele está falando o seguinte, ó, você tem uma trem, né? Tá? Aí o que é que você pode fazer aqui? Ó, esse aqui é bem próximo de zero, né? Eu vou tentar calcular esse potencial aqui, tá? Oh, meu Deus. Então, eu vou medir aqui, ó, o potencial resultante, né? Cadê? Não, era onde que eu tava? Ah, eu queria nessa linha, ou nesse ponto aqui, né? Vai dar um erro aqui, porque não tá aqui perfeito, né? Então, aqui, ó, início e fim. Bom, tá aqui, né? Qual o valor? 179,4. Bom, vou pegar aqui a calculadora, né, do próprio sistema operacional. Vamos lá. Qual o valor qual o valor aqui do potencial elétrico devido à carga positiva? Vai ser o que? K, né? É K vezes Q, né? Dividido por R, né? Tá, a calculadora não entende isso, tá? Mas eu só estou colocando a fórmula. Quanto é esse K aqui? 8,99, né? Vezes o que? 10 elevado a nona, né? Opa, assim não, senão dá erro. Bom, vezes Q. Quanto é que é esse Q aqui? Que é o valor da carga aqui, ó. 1 nanocoulomb. Nanocoulomb é 10 elevado que a menos 9, tá? Dividido aqui por R. Quanto é que é R? Vai ser, né? Eu estou calculando com tudo no sistema internacional, então eu tenho que transformar para metro, né? Então isso aqui em metro vai ser 794. 794, tá? Então apertar Enter aqui, pronto, tá aqui o potencial nesse ponto devido à carga positiva, né? Vamos lá. Agora vamos medir aqui o potencial devido aqui à carga negativa, tá vendo? Bom, dá para melhorar um pouquinho aqui, mas tudo bem. Erro de medida ali faz parte, né? Não é uma medida 100% precisa, né? Tem um errinho experimental. Bom, eu posso clicar aqui, né? Ó, devido à carga negativa, o sinal é menos. Aqui a constante elétrica, a carga 1 nanocoulomb, ok, né? Falta, ó, aqui a constante elétrica, aqui a carga elétrica e aqui falta o que? A distância, né? Qual foi essa distância? Rapaz, é quase a mesma distância. Claro, por isso que deu próximo de zero, né? Que as cargas são iguais. Vai dar um errinho mínimo, né? Quanto é que dá isso aqui? Ó. Tá, então o potencial vai ser o que? A soma algébrica, né? Vai ser esse potencial mais esse aqui, ó, que eu acabei aqui de calcular, tá vendo aqui? Deu quase zero, né? 0,00279. Deu na terceira casa decimal e aqui deu na segunda, né? Qual era o potencial ali? 003, né? Ó. Então tá aí, né?
Bom, tem mais coisa aqui no roteiro. Rapaz, ixi Maria, 3 minutos aí. Vamos lá. O que é que tem mais aqui no roteiro? Vamos lá. Indique nesses pontos o uso de sensores com campo elétrico devido àquelas distribuições de carga, tá? Pô, tem uma coisa aqui bastante interessante, né? Que é... Opa. Esses sensores aqui, tá? Ó. Então, o sensor, tá vendo aqui? Ele mede, ó, a intensidade do campo. Ó como cresce. E a orientação, tá? Então, você pode ir colocando aqui os sensores, né? Então, depois vocês... Eu vou dar uma adiantada aqui, viu? Pra falar de outras coisas importantes. Cadê? Onde é que eu tava? Então, tem aqui, ó. Você segue aqui. Os sensores são esses, né? Indique nos pontos o uso de sensores, né? Para aquela distribuição, né? Calcule e desenhe as projeções cartesianas. Entendeu? Para você calcular o campo elétrico também, né? Então você vai coloque num ponto que dê para você medir mais fácil, né? Então você vai medir lá os campos elétricos, né? Que você consiga medir a projeção X e Y e você consiga achar lá, né? Módulo, tudo. Que você consiga lá calcular. Assim como eu fiz para o potencial elétrico, você faz ali para o campo elétrico, né? Para você achar a resultante ali vetorial, né? Só que aí é uma soma vetorial, tá? Bom, vamos aqui para o relatório, né? Esse experimento, né, como aliás todos os outros, deve ser discutido com base na teoria que você aprendeu na aula teórica e ou no roteiro, né? Sim, o que eu expliquei também, né? Obviamente. Procure identificar e discutir todos os aspectos físicos importantes do experimento, né? Com auxílio, daremos a seguir uma lista de possíveis aspectos que devem ser obrigatoriamente abordados em sua discussão, tá? Bom, então, né, tá falando aqui, ó, essa lista não é limitativa e nem pretende estabelecer nenhum tipo de sequência de discussão, né? Então, isso aí vai do grau de profundidade, né, e do entendimento de vocês, né? O quanto vocês exploraram. Então, independentemente, né, porque isso aqui dá para ir longe, né, se você quiser. Para discutir as questões abaixo, utilize as simulações e observações realizadas, né, no site foster.com, né? Então, discuta as principais características observadas, né, para as linhas equipotenciais, as linhas de força e as distribuições de campo elétrico no tocante aos seguintes pontos, né? Então, lá ele pediu para mostrar aquelas 3 configurações, então vai ter que responder essas perguntas, né? Simetria das linhas equipotenciais e de correntes, né? Configurações de equipotenciais perto dos condutores. Então, como é que fica as equipotenciais perto dos condutores, né? Linhas de corrente perto dos eletrodos, né? Focalização das linhas de corrente, né, pelas placas, regiões de campos, né, mais intenso, efeitos de ponta, ok? Analogia com campo eletrostático correspondente, né? Explique aqui também, né, porque as linhas equipotenciais se interceptam, elas pertencem à mesma potencial obrigatoriamente, né? A mesma superfície equipotencial. Então, se elas se interceptarem, explique por que elas pertencem obrigatoriamente ao mesmo potencial. Eu falei isso da linha de campo elétrico, né, que não pode se cruzar. E aí, né, usa a imaginação e explorem lá meu material e outros também, né, para poder explicar isso aí, né? Explique o que aconteceria, né, para uma dada configuração de carga você conectasse 2 sensores através de um perímetro e nas seguintes configurações, né? Sensores em equipotenciais diferentes, sensores na mesma equipotencial. Na certa é o seguinte, você está ligando um perímetro em série, tá? Então é como se você tem um sensor ligado a um perímetro em série ligado a outro sensor, tá? Então ele está perguntando o seguinte, se você está ligando o amperímetro através do sensor e você vai dizer
nessas configurações aqui com relação ao registro de corrente elétrica, tá? Como é que você vai observar, como é que o amperímetro vai registrar a corrente elétrica nessas duas configurações, tá? A configuração estudada no experimento correspondente a um problema em cada uma das duas dimensões. Peraí, deixa eu ver aqui. A configuração estudada no experimento corresponde a uma das duas configurações. Beleza. O que ele está falando assim, a configuração foi no plano. Agora imagine como ficaria essa configuração no espaço, tá? Então como é que ficaria se você tivesse simulado uma configuração espacial em 3 dimensões? Então, botar o tutano aí, né? O tutano para matutar e responder isso aí, tá? Bom, então tá aí, né? Tudo explicado. Lembrando que, né, depois dessa semana, né, tem o feriado, depois tem a outra aula de atividade, né? Agora não se esqueça que use a aula de atividade para tirar a dúvida e faça o quanto antes, né? Foi apresentada a prática, já faça logo e deixa a aula de atividade para poder tirar as dúvidas, tá? Então é isso. E aí, né, tem o feriado, aula de atividade, aí na semana posterior à aula de atividade vai ser a entrega dos 2 relatórios, do 1 e do 2, desses 2 experimentos, no caso, né, de equipotenciais e outro de medida de corrente e diferença de potencial, tá? Então, tem um prazo aí bem razoável, né? A gente tem o contato e qualquer coisa, né? Entre em contato comigo, né? E tire suas dúvidas, tá? Bom, então, obrigado, né? E era isso aí, né?